Hoje vamos falar sobre um trabalho que a maioria das pessoas nem nota que existe. Enquanto você dorme, alguém está acordado vigiando seu prédio, sozinho, no silêncio da madrugada. E às vezes, nesse silêncio, coisas acontecem que não deveriam. Estas são 3 histórias reais de porteiros noturnos. Histórias que foram enviadas por vocês. Histórias que vão fazer você repensar quem realmente está vigiando enquanto você dorme. Vamos começar. A primeira história vem de Rafael, 34 anos, que trabalhou como porteiro noturno em um prédio comercial no centro de São Paulo por quase 6 anos. Ele enviou este relato há 3 semanas e pediu para não revelarmos o endereço exato do prédio. Você vai entender o porquê. Rafael sempre gostou do turno da noite. Pagava melhor e ele preferia o silêncio ao movimento caótico do dia. O prédio tinha 18 andares, a maioria ocupada por escritórios de advocacia e contabilidade. Durante o dia, mais de 300 pessoas circulavam ali. À noite, era só ele. Sua rotina era simples. Chegava às 10 da noite, fazia a ronda inicial pelos andares, verificava se todas as portas estavam trancadas e então passava o resto da madrugada na portaria do térreo. Câmeras de segurança cobriam os corredores principais, elevadores e a entrada. Ele ficava ali assistindo os monitores, bebendo café, às vezes lendo algo no celular. Noite após noite, a mesma coisa. Até aquela quinta-feira de março. Era 2h40 da manhã quando Rafael percebeu algo estranho no monitor do 10º andar. Uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Não era a primeira vez que as câmeras captavam movimentos estranhos. Às vezes eram reflexos, às vezes falhas no sistema. Mas desta vez foi diferente. A sombra tinha formato humano e se moveu com propósito. Rafael pegou a lanterna e foi até o elevador. O prédio à noite tinha um silêncio que você podia quase tocar. O tipo de silêncio que faz você ouvir seu próprio coração batendo. O elevador subiu devagar, e cada andar que passava aumentava aquela sensação de que algo estava errado. Quando chegou ao 10º andar, as portas se abriram para um corredor completamente escuro. A iluminação automática deveria ter acendido, mas não acendeu. Rafael acendeu a lanterna e começou a caminhar. O feixe de luz cortava a escuridão, iluminando portas de vidro fosco, extintores de incêndio, o carpete marrom do corredor. Foi quando ele ouviu passos, não os seus, outros, vindos do final do corredor, onde ficavam os escritórios maiores, passos lentos, deliberados, o tipo de som que você sabe que não deveria estar ouvindo. "Tem alguém aí?" Rafael chamou, e sua voz soou mais fraca do que pretendia. Os passos pararam, o silêncio voltou, mas agora era pior. Era o tipo de silêncio que vem antes de algo acontecer. Ele avançou pelo corredor, a lanterna tremendo ligeiramente em sua mão. Chegou ao final, onde ficava o escritório da esquina, uma sala grande com janelas que davam para a avenida. A porta estava entreaberta. Rafael tinha certeza absoluta de que tinha trancado aquela porta durante a ronda inicial. Ele sempre trancava aquela porta. Empurrou a porta devagar. A sala estava vazia. Mesas, cadeiras, computadores desligados. Tudo no lugar. Mas havia algo no ar. Um cheiro que não deveria estar ali. Cigarro. Alguém tinha fumado ali recentemente. E o escritório era totalmente anti-tabagismo. Foi quando Rafael viu, na janela embaçada pela umidade da noite, havia uma marca, uma mão, uma impressão de mão do lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse pressionado a palma contra a janela. Os dedos eram longos, finos demais. E havia outras marcas, várias, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra o vidro repetidamente em alturas diferentes, formando um padrão. O telefone no bolso de Rafael vibrou e ele quase deixou a lanterna cair. Era a central de segurança do prédio, o sistema automatizado. Alerta, movimento detectado no 17º andar. 2 andares acima,
mas ele estava no 10º andar, o que significava que Rafael correu de volta para o elevador. Apertou o botão várias vezes, cada segundo parecendo uma eternidade. O elevador desceu até o térreo mais rápido do que tinha subido. Quando chegou, Rafael foi direto para os monitores. Todas as câmeras dos andares superiores mostravam corredores vazios. Nada, ninguém. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Na gravação, ele podia ver a si mesmo entrando no 10º andar 15 minutos atrás. Podia ver o corredor escuro, sua lanterna acendendo. E no canto da tela, bem no limite do alcance da câmera, havia uma figura, de pé, imóvel, observando Rafael entrar no escritório. A figura estava usando um terno. Estava tão imóvel que parecia uma estátua. E quando Rafael, na gravação, saiu correndo do escritório, a figura virou a cabeça, lentamente, seguindo o movimento de Rafael com os olhos. E então, quando Rafael entrou no elevador, a figura começou a andar, em direção à câmera. Cada passo mais próximo, até que seu rosto preencheu completamente a tela. Rafael desligou o monitor, pegou o telefone e ligou para a polícia. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele não soube responder direito. "Tem alguém no prédio", foi tudo que conseguiu dizer. A polícia chegou 20 minutos depois, fez uma varredura completa de todos os andares. Não encontraram ninguém. Todas as portas estavam trancadas. Nenhuma janela violada. Nada. Rafael pediu demissão no dia seguinte. Ele me disse que nunca mais voltou àquele prédio, nem mesmo para buscar seus pertences. Quando perguntei se ele tinha guardado a gravação, ele disse que tinha tentado, mas o arquivo estava corrompido. A única coisa que conseguiu salvar foi uma foto que tirou do monitor com o celular. Ele me enviou essa foto. Está borrada, mas dá para ver. A figura de terno, o rosto bem próximo da câmera. E tem um detalhe que Rafael só percebeu depois, olhando a foto com calma. A figura não estava refletida no vidro da porta atrás dela. A segunda história aconteceu em Porto Alegre, em um prédio residencial de classe média. Foi enviada por Carla, que trabalha como porteira noturna há 8 anos. Ela me disse que nunca contou isso para a administração do prédio, porque sabia que não iam acreditar. O prédio tinha 22 apartamentos, distribuídos em 7 andares. Carla conhecia todos os moradores pelo nome, sabia seus horários, conhecia suas rotinas. Era um trabalho tranquilo, família com crianças no 2º andar, casal de idosos no 4º, jovens universitários no 5º, gente normal. A história começa em uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. Carla estava na portaria quando o interfone tocou. Não o interfone do portão da rua. Esse ela estava acostumada, táxi, entrega, alguém que esqueceu as chaves. Este era o interfone interno. Alguém de dentro do prédio estava ligando para a portaria. Ela atendeu. "Alô, portaria." Silêncio do outro lado. Então, uma voz de mulher, baixa, quase um sussurro. "Tem alguém na escada." Carla franziu a testa. "Quem está falando? Qual apartamento?" A voz continuou, no mesmo tom. "Tem alguém na escada. Ele está subindo, apartamento por apartamento. Ele está batendo nas portas." Carla olhou para os monitores. Havia 4 câmeras nas escadas, uma em cada andar par. Todas mostravam escadas vazias. "Senhora, não estou vendo ninguém nas câmeras. De qual apartamento a senhora está ligando?" A mulher não respondeu à pergunta, apenas repetiu: "Ele está subindo, não deixe ele entrar." E então, a ligação caiu. Carla tentou ligar de volta usando o interfone, mas não conseguia identificar de qual apartamento tinha vindo a ligação. O sistema era antigo, não mostrava o ramal de origem. Ela pegou o celular e começou a ligar para os apartamentos, começando pelo térreo. Ninguém atendia. Eram 3 da manhã, todos dormindo. Estava no 5º apartamento quando ouviu um som que vinha das escadas. Batidas, alguém batendo em uma porta.
3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. 3 batidas. O padrão se repetia. Carla foi até a porta da portaria que dava acesso às escadas. Abriu devagar. As batidas estavam vindo de cima. Soavam distantes, mas claras. Ela começou a subir, o coração acelerado. Passou pelo primeiro andar, segundo, terceiro. As batidas continuavam, sempre acima dela. Sempre 3 batidas, sempre o mesmo ritmo. Como se quem quer que estivesse batendo, estivesse subindo junto com ela, mantendo a mesma velocidade. Quando chegou ao 4º andar, as batidas pararam. Silêncio total. Carla ficou parada no meio da escada, ouvindo sua própria respiração. Foi quando percebeu algo errado. As luzes das escadas eram de sensor de movimento. Deveriam estar acesas em todos os andares que ela tinha passado. Mas olhando para baixo, tudo estava escuro. Como se as luzes estivessem apagando atrás dela, andar por andar. Ela desceu correndo, 2 degraus de cada vez, o eco dos seus passos reverberando pelo vão da escada. Chegou à portaria sem ar, trancou a porta, pegou o celular e ligou para o síndico. Ele não acreditou muito, mas disse que ia até lá. Morava no próprio prédio, apartamento do 6º andar. 10 minutos depois, o síndico apareceu na portaria de pijama, irritado por ter sido acordado. Carla, você precisa dormir melhor, não tem ninguém no prédio. Ele tinha descido pelo elevador, tinha passado por todos os andares. Estava tudo tranquilo. Pediu para ela mostrar as gravações das câmeras. Foram até o monitor. Carla rebobinou para as 3 da manhã, quando tinha recebido a ligação. A câmera da escada do 3º andar mostrava ela mesma subindo, parando, olhando ao redor. Mas não havia mais ninguém. Ela estava sozinha. O síndico cruzou os braços. Viu? Não tem nada. Você deve ter escutado algum morador que chegou tarde. Mas Carla estava olhando para algo diferente. No canto superior direito da tela, havia um timestamp, horário da gravação. Marcava 3h17 da manhã. Era exatamente quando ela tinha subido as escadas. Mas tinha outro número ali embaixo. Outro timestamp menor, quase invisível. E esse marcava 3h02 da manhã, 15 minutos antes. A gravação estava defasada 15 minutos. O que significava que o que eles estavam assistindo não era ao vivo. Era do passado. E se a gravação estava com 15 minutos de atraso, então as câmeras tinham mostrado escadas vazias quando Carla olhou porque quem estava batendo nas portas já tinha descido, já tinha passado, já estava no térreo. Com ela, Carla nunca mais trabalhou sozinha naquele prédio. Pediu para colocarem um segundo porteiro no turno da noite e a administração aceitou. Ela me disse que até hoje, quando o interfone interno toca, ela demora uns segundos antes de atender, porque tem medo de ouvir aquela voz de novo. Tem alguém na escada. A terceira e última história é a mais perturbadora. Foi enviada por Marcos, 41 anos, ex-porteiro noturno de um prédio em Belo Horizonte. Ex, porque ele não trabalha mais como porteiro. Não depois do que aconteceu. O prédio era antigo, construído nos anos 70. Tinha 3 subsolos de garagem, algo raro na época. O primeiro subsolo era bem iluminado, usado pelos moradores. O segundo era meio abandonado, usado para depósito. E o terceiro, ninguém ia. Estava fechado há anos, desde que teve um problema de infiltração que nunca foi completamente resolvido. As paredes choravam água, o cheiro era horrível e ninguém via necessidade de usar aquele espaço. Mas por questões de segurança, Marcos tinha que fazer uma ronda completa do prédio a cada 2 horas. Isso incluía os 3 subsolos. Ele odiava descer até lá, especialmente ao terceiro subsolo. Mas era o trabalho dele. Na madrugada de um sábado de julho, Marcos estava fazendo sua ronda das 4 da manhã. Desceu pelo elevador de serviço, passou pelo primeiro subsolo sem problemas. Segundo subsolo, tudo normal.
Quando o elevador chegou ao terceiro subsolo, as portas se abriram para a escuridão completa. Marcos tinha que sair do elevador e andar até o fundo do subsolo, onde ficava a sala de controle do sistema de água. Era um trajeto de uns 50 metros, através de um corredor de vagas de garagem vazias, pilares de concreto e aquele cheiro constante de mofo e umidade. Ele acendeu a lanterna e começou a andar. Seus passos ecoavam no espaço vazio. A água pingava em algum lugar, um som constante e irritante. As sombras se moviam conforme ele andava, projetadas pela lanterna, criando formas estranhas nas paredes manchadas. Estava na metade do caminho quando a lanterna começou a piscar. Marcos bateu nela algumas vezes e a luz se estabilizou. Mas naqueles poucos segundos de escuridão, ele teve a nítida sensação de que algo tinha se movido. Não um algo, alguém. Tem alguém aqui? Sua voz soou pequena, engolida pelo vazio do subsolo. Silêncio. Só o som da água pingando. Ele continuou andando mais rápido agora, querendo apenas terminar a ronda e voltar para cima. Chegou à sala de controle, abriu a porta de metal enferrujada, deu uma olhada rápida. Tudo normal. Fechou a porta e se virou para voltar. Foi quando viu. No final do corredor, bem onde tinha começado, perto do elevador, havia uma figura. Era difícil ver com clareza por causa da distância e da lanterna, mas era definitivamente uma pessoa. De pé, parada, entre Marcos e o elevador, entre Marcos e a única saída. Marcos ficou paralisado. Quem seria? Um morador? Mas nenhum morador tinha motivo para estar no terceiro subsolo às 4 da manhã. Um invasor? Mas como teria entrado? Todas as entradas eram monitoradas. A figura não se moveu. Apenas ficou ali, uma silhueta escura contra a pouca luz que vinha do elevador. Marcos tentou falar, mas sua garganta estava seca. Deu um passo à frente, a lanterna focada na figura. E a figura respondeu. Deu um passo para o lado, saindo do caminho, como se estivesse deixando Marcos passar. Marcos caminhou devagar. Cada passo, uma eternidade. A figura permaneceu de lado, imóvel, deixando espaço para ele passar. Quando Marcos chegou perto o suficiente, apontou a lanterna diretamente para o rosto da figura. Não havia rosto, ou melhor, havia algo que já foi um rosto. A pele estava pálida, quase cinza. Os olhos estavam abertos, mas opacos, sem vida. A boca estava entreaberta e havia algo escuro escorrendo pelos cantos. A pessoa, ou o que quer que fosse, estava usando roupas velhas, encharcadas, o tipo de roupa que fica dias na água. Marcos correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Entrou no elevador, apertou o botão do térreo repetidamente até as portas fecharem. Durante toda a subida, ele ficou olhando para o visor, esperando que o elevador parasse no segundo subsolo, no primeiro, esperando que as portas se abrissem e aquela coisa estivesse ali esperando por ele. Mas o elevador subiu direto. Quando chegou ao térreo, Marcos saiu correndo e foi direto para a portaria. Ligou imediatamente para o síndico, para a polícia, para qualquer um que atendesse. Tem alguém no subsolo? Tem alguém morto no subsolo. A polícia chegou meia hora depois. Desceram ao terceiro subsolo com Marcos e outros 2 policiais. Levaram lanternas potentes, rádios, equipamento completo. Vasculharam cada canto, cada pilar, cada espaço. Não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma pessoa, nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Mas encontraram algo. Pegadas. No chão úmido do subsolo havia pegadas, muitas pegadas, todas do mesmo tamanho, todas do mesmo padrão, como se alguém tivesse andado em círculos durante horas, no escuro. As pegadas formavam um padrão ao redor de um pilar específico. E quando os policiais olharam mais de perto aquele pilar, encontraram marcas, arranhões. Na base do pilar havia marcas de unhas, dezenas delas, como se alguém tivesse tentado cavar, arranhar o concreto com as mãos. E havia algo escrito ali, arranhado na superfície.
palavras, mas não em português. Eram símbolos, ou letras de outro idioma, ou algo que parecia linguagem, mas não era. Marcos não quis saber o que dizia. Pediu demissão no mesmo dia. Quando a administração do prédio perguntou o motivo, ele apenas disse que tinha arranjado trabalho melhor em outro lugar. Não mencionou o que tinha visto, não mencionou a figura, não mencionou o rosto. 3 meses depois, Marcos recebeu uma ligação. Era o novo porteiro do prédio que tinha conseguido seu número com a administração. O cara parecia nervoso. Cara, você precisa me contar o que aconteceu aqui, porque eu estou vendo coisas no subsolo e acho que não estou sozinho. Marcos desligou, bloqueou o número. Nunca mais quis saber daquele prédio. Mas ele me disse uma coisa quando enviou este relato. Disse que às vezes, tarde da noite, quando está quase dormindo, ele ouve aquele som de água pingando e passos molhados, andando em círculos, cada vez mais perto. Estas foram 3 histórias de porteiros noturnos, pessoas que trabalham enquanto você dorme, pessoas que vigiam e, às vezes, pessoas que veem coisas que não deveriam ver. Se você trabalha como porteiro, segurança ou em qualquer profissão noturna e já passou por algo parecido, deixe nos comentários. Ou, se preferir, envie sua história pelos links na descrição. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana, histórias novas. E da próxima vez que passar pela portaria do seu prédio de madrugada e ver o porteiro sozinho ali, lembre-se, ele não está só vigiando. Às vezes, ele também está sendo vigiado. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem,